Muito bem, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Sobre o barulho aí das serras que reformam o prédio vizinho, nós continuamos aí a discutir a nossa literatura, falando na aula de hoje sobre o romance romântico regionalista. Bom, no estudo sobre a prosa romântica, né, a gente estuda o romance indianista, o romance urbano e de costumes e, finalmente, o que a gente chama de romance regionalista. Entre os nossos escritores desse período, século XIX, vai haver uma transferência de foco de interesse, né, dos romances urbanos que retratavam essencialmente os valores burgueses e os costumes da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, né, corte lá, a capital do Império do Brasil, enfim, para verificação de outros lugares, né, de outras naturezas, de outras sociedades, de outros tipos humanos do Brasil interiorano. Então a gente amplia as fronteiras, né, o Brasil literário, o Brasil retratado na literatura, amplia as fronteiras. Nós vamos revelar então novas paisagens, novos tipos humanos, né, diferentes daqueles exibidos nos romances urbanos, que serão aí, né, agora o sertanejo nordestino, o sertanejo aquele que vem do sertão, o vaqueiro dos pampas gaúchos, né? Entre outros. No nosso livro nós temos um mapa, né? Onde eram retratados, né, os diversos romances regionalistas desse período. Bom, como muito naturalmente a gente vai perceber, os valores, né, dessas sociedades, desses lugares do Brasil, vão ser muito diferentes dos valores da metrópole, né, da grande cidade. Então são valores que nós vamos dizer assim, mais arcaicos, né, ou mais parecidos ainda com a mentalidade do período em que o Brasil era um Brasil colônia. Então essa é uma sociedade rural, né, diferente da corte carioca, que ainda é influenciada pelos modelos de comportamento das sociedades europeias, né, em especial da francesa. A gente tem vários exemplos disso nas passagens que o nosso livro traz, né? Enfim, mais um exemplo que está aqui no final da página 90 e início da 91, né? Mostra, por exemplo, no livro Inocência, do Visconde de Toné, como é que o pai, por exemplo, né? Os pais vigiavam ali as suas filhas no interior. Então existe um comentário aqui de um personagem, né? Falando como era nocivo o hábito das mulheres quando elas tinham acesso à leitura, né? Então elas não deveriam, né, ler, deveriam ser proibidas de aprender a ler para que não pudessem ter ideias ali, não é, que chateassem, que contrariassem esses pais e esses maridos de então. Então diz aqui na nossa página 90, lá no final: eu repito, disse ele com calor, isto de mulheres não há que fiar. Bem fazíamos do nosso tempo antigo. As raparigas andavam direitinhas que nem um fuso. Uma piscadela de olho mais duvidosa era logo pau. Contaram-me que hoje lá nas cidades, a renego, não há menina, por pobrezinha que seja, que não saiba ler livros de letras de forma e garatujar no papel, que deixe de ir a funcionadas com vestidos abertos na frente como raparigas fadistas e que saracoteiam em danças e falam alto e mostram os dentes, por cá aquela palha como qualquer talufão mal criado. Então ele diz, né, essas mulheres que aprendem a ler, que querem escrever, né, que vão a bailes, que parecem como, né, as moças lá de Portugal, que ele vai chamar aqui de raparigas fadistas, né, que sorriem, que mostram os dentes. Ora, né, essas mulheres não são como as mulheres de antigamente, né, um certo saudosismo traduzido aqui pelo nosso personagem. Então nós vamos ter, entre os escritores que vão se destacar, Visconde de Toné, o Franklin Távora e o principal escritor, né, da prosa romântica, que é José de Alencar. Esse sujeito escreveu 21 romances, né, escreveu os 3 principais romances indianistas, escreveu, né, vários dos romances urbanos e de costumes. Nós falamos dele também nas outras nossas aulas em que a gente estuda a prosa romântica, né? Mas nas suas obras, né, no estudo dos 4 romances que ele escreve, que tem esse perfil mais regionalista, a gente vai ver, né, a figura masculina, o perfil do homem trabalhador,
que aqui não é propriamente o herói como é o índio, né? Mas aquele que deve enfrentar os obstáculos para, né, superar aí os problemas e sair vitorioso ao final, né, vai ser o homem do campo, essa é a figura de destaque. Então, a figura feminina agora vai aparecer na condição de submissão. É importante destacar isso, porque é uma inversão completa com relação ao que a gente chama de romance urbano, romance de costumes, quando as mulheres eram as protagonistas das narrativas, né? Era a elas que os narradores se dirigiam, e elas eram mulheres fortes, né? E ousadas. Claro, eu estou falando de uma corte, né? De um lugar em que os valores estão muito mais próximos de sociedades civilizadas do que esses valores ainda arcaicos presentes no interior do Brasil. Por exemplo, na página 93, né, a gente tem a descrição de um vaqueiro, né, de um viajante que é um cavaleiro, né, aquele que monta o cavalo, que doma e que cuida ali do gado que vivia nos pampas gaúchos, né, nessa paisagem que vai ser apresentada aí para muitas pessoas que sequer conheciam essa região. Está aqui na página 93 do Viajante. Se você puder acompanhar, a leitura diz o seguinte: na manhã de 29 de setembro, um cavaleiro corria a toda brida pela verde campanha que se estende ao longo da margem esquerda do Jaguarão. Era um cavaleiro moço de 22 anos, quando muito, alto, de talhe delgado, mas robusto. Tinha a face tostada pelo sol e sombreada por um buço negro e já espesso. Cobria-lhe a fronte larga um chapéu desabado de baeta preta. O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes davam à sua fisionomia a expressão brusca e alerta das aves de altaneria. Essa alma devia ter o arrojo e velocidade do voo do gavião. Então, só por esse trechinho, né, a gente vê como ele dá destaque para a figura masculina e a gente vê um certo deslocamento, né, da exaltação da figura do indígena, né, para a figura aqui do homem interiorano. Eu continuo aqui o livro. Pelo traje se reconhecia o gaúcho, o ponche de pano azul, forrado de pelúcia escarlate, caía-lhe dos ombros. A aba revirada sob a espada direita mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em forma de lima. Era cor de laranja, o chipirá de lã enrolado nos quadris, em volta das bragas escuras que desciam um pouco além do joelho. Trazia as botas inteiriças de potrilho, rugadas sobre o peito do pé e ornadas com as grossas chilenas de prata. Quem não conhecesse os costumes da província do Rio Grande do Sul, suporia que esse cavaleiro ia naquela desfilada correr alguma res no campo, ou fazer uma excursão a qualquer charqueada próxima. Mas as pessoas vaquianas reconheceriam à primeira vista um viajante à escoteira. Então, nessa descrição, a gente vê uma série de usos de palavras que são próprias desse lugar, não é? Um vocabulário que você tem que consultar no livro para entender melhor a passagem, que descreve não só, né, a fisionomia, mas as roupas, os utensílios que usavam lá esse gaúcho. É importante destacar, porque no terceiro ano do ensino médio a gente estuda o romance de 30, né, em que as relações sociais e os tipos humanos vão ser mais aprofundados, né, pelos autores brasileiros do século XX. Aqui ainda não há um aprofundamento nem um pouco sobre as condições sociais. Em geral, a paisagem é idealizada, não é? Ela é vista como bela, as mazelas, os problemas ali daquele ambiente não são retratados, né? E os personagens têm uma personalidade que a gente diz assim, rasa, né? Eles são personagens planificados, ou planos, né? O que é típico do romantismo, né? Esse não interesse no estudo, né, da psicologia, do comportamento e das relações sociais. Tudo bem? Vou pausar para a gente falar de mais outros dois autores importantes e destacar outras características desse momento literário. Bom, continuando então sobre o som das crianças que agora brincam embaixo do prédio, né, com seus cachorros e suas buzinas, vamos falar sobre outros dois autores importantes desse momento, Visconde de Toné e Franklin Távora. Visconde de Toné vai ficar conhecido por uma história
que é lançada em 1872, chamada Inocência. Inocência conta a história de uma moça, né, que vivia com seus familiares, o seu pai Pereira, né, no interior do Mato Grosso. Então, ele vai apresentar o controle que a figura paterna, né, o patriarca, exerce sobre, né, esse espaço, esse lugar em que vive, um espaço, como eu disse anteriormente, geralmente idealizado, né, como a figura paterna masculina influencia nos costumes, né, e como ele controla os códigos sociais dentro do ambiente familiar. Inocência é uma moça que foi acometida pela doença da malária. Por acaso está passando na região onde ela vive um aprendiz, um boticário, na verdade, um aprendiz de farmacêutico que se diz médico, né, um doutor Cirino, enfim. E aí, indicado ali por alguém para cuidar dessa senhorita, né, o pai, sempre desconfiado, na tentativa de controlar a filha, né, recomenda que ele tenha todos os cuidados. Mas, quando ele vê que esse jovem está interessado em, né, de fato, cuidar da filha dele, ele o admite. Pereira admite o Cirino dentro da casa deles. Mas ele não percebe que entre eles vai se desenvolvendo uma relação de amor. Mas, né, como é típico desse momento histórico e dessa localidade, ela já está pretendida a um outro rapaz para casamento, o Manecão, né, que no fim termina matando os dois jovens apaixonados ali que estavam convivendo sobre o mesmo teto. Uma passagem, né, desse cuidado que o pai tem com relação à filha está aqui na nossa página 90, né? Esse momento inicial em que o médico, lá, o suposto médico, chega a casa. Diz aqui o livro na nossa página 90. Antes de sair da sala, deteve Pereira o hóspede com ar de quem precisava tocar em assunto de gravidade e ao mesmo tempo de difícil explicação. Afinal, começou meio hesitante. Senhor Cirino, eu cá sou homem muito bom de gênio, muito amigo de todos, muito acomodado e que tenho o coração perto da boca, como vós, mercê, deve ter visto. Por certo, concordou o outro. Pois bem, mas tem um grande defeito, sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa e deve portar-se como... Senhor Pereira, atalhou Cirino com animação, mas sem grande estranheza, pois conhecia o zelo com que os homens do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos. Posso gabar-me de ter sido recebido no seio de muita família honesta e sei proceder como devo. Né? Então a história, na verdade, ela serve como um grande pretexto, né, para apresentar esse Brasil interiorano, os seus valores, os seus costumes, né, e a sua linguagem próprias. Né? Então a gente vai ver representados, né, com essa história de amor ali acontecendo, né, a hospitalidade no recebimento dos viajantes, dos forasteiros, né, essa questão da preocupação com a honra familiar, né, que resulta muitas vezes na vingança pessoal. O sujeito, né, que deveria se casar com a moça, vem ela se casar com outro, vai lá e assassina, né, os dois. O casamento arranjado pelos interesses, né, quando a filha não tem a possibilidade de decidir com quem vai se casar, quem decide é a figura paterna, é o patriarca. Então essa história mostra bem um pouco dessas características desse momento da prosa romântica. Um outro escritor de sucesso nesse momento é o chamado Franklin Távora. Ele vai ser conhecido como cantor do Norte. O Norte aqui, eu estou me referindo como se eu fosse dividir o Brasil em Sul e Norte. Né? Então, o Sul, Sudeste, Centro-Oeste seria o Sul, né? E o Nordeste e o Norte seriam o Norte do país. As histórias vão se passar, a maioria, no sertão pernambucano. Né? Ele tem essa visão separatista da literatura e ele vai ser um crítico de José de Alencar. Ele vai falar que a forma como José de Alencar conta as suas histórias, por exemplo, lá no Gaúcho, né, não traduz bem, né, o espírito, a vivência dessas situações. Ele vai dizer, olha, o norte do Brasil, né, Pernambuco, o sertão nordestino, é absolutamente diferente do Mato Grosso, aqui descrito pelo Toné, ou dos Pampas gaúchos. Né? A história, a mentalidade do povo, as paisagens são completamente distintas. Né? Então ele vai usar a história aí do José Gomes, que é um sujeito que nas suas andanças acaba se tornando lá
um saqueador das fazendas, né, um bandido, enfim. E ele vai antecipar o que lá no século XX, né, vai ser muito mais aprofundado por escritores como Graciliano Ramos, né, Raquel de Queiroz, entre outros, que é essa questão de como as circunstâncias do ambiente, né, podem determinar o comportamento das pessoas. Então, num ambiente de necessidade, num ambiente de aridez, num ambiente, né, não idealizado como, né, tão idealizado como dos outros autores, né, ele vai mostrar como a personalidade do José vai ser moldada para que ele se torne, né, um bandido, um matador famoso lá chamado de Cabeleira. Mas a história ainda é enquadrada como romance romântico justamente por causa do seu fim, né? O fim é a regeneração desse bandido que, ao encontrar um amor seu de infância, enfim, Luizinha é o nome dela, né? Quando ele reencontra esse amor de infância, ele começa a se questionar a respeito, né, da sua vida, daquele estilo de vida que ele leva. Mas Luizinha acaba falecendo, né, e ele acaba se entregando para a polícia. A obra termina dessa forma. Então, o final ainda, né, embora um final trágico, né, mostra essa certa regeneração do personagem, né, que admite lá a sua culpa e se entrega depois de ver a sua amada falecer. Tudo bem? Então essas foram algumas das características do romance regionalista, né, ainda lá no século XIX, no momento que a gente vai conhecer como romantismo brasileiro. Agradeço a atenção de vocês, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje.